Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui em nosso canal. Muito obrigado a vocês que sempre estão aqui participando dos nossos vídeos. Eu postei um vídeo ontem, pessoal, eu acho que já era quase meia-noite, acho que foi no dia 23, mas abaixo nos comentários eu coloquei a data de hoje, que seria 24/7/2021. E nesse vídeo eu comentei sobre o desaparecimento aí do Vanildo, certo? E através dos comentários que eu estava lendo hoje, pessoas já passaram aqui pra gente que o João encontrou aí o Vanildo com a ajuda de outras pessoas. Eu vou estar aqui passando para vocês um trechinho onde o João mostra aí a situação que o Vanildo estava. Mas antes que eu mostre para vocês aqui esse vídeo do João, gostaria de estar agradecendo a todos vocês que comentaram abaixo do vídeo que eu postei ontem. Muitas pessoas aí comentando que estaria pedindo para Deus ajudar a encontrar ele, e graças a Deus encontraram o Vanildo, e ele estava aí, pessoal, meio abatido. E confere aí esse vídeo. Galera, é o seguinte, recebi uma pista agora do Vanildo, tô indo atrás dele aqui, chegou meu amigo Pauliano, num grupo dele aqui, mandou aqui. Bota aí, Pauliano, no áudio pro cara ver aí, ó. Pra vocês ouvirem que não é mentira minha, a gente tá indo atrás dele em Roças Velhas. Vou subir aqui cabeça assim, mais de moto, ó. Bom dia. E aí, pessoal do grupo aí, família do doido que sumiu. Família do Vanildo. Aqui, chegou aí, tá chegando em Roça Velha aqui. Aí, ó. Pelo aqui com a faca na mão, vendo devagarzinho, mas não deu pra pegar, quereu só e não deu como pegar não. Deu pra vir aqui mais rápido possível. É isso aí, galera, vou lá atrás dele, vou tentar atrás, estou indo. Custa o que custar, hoje eu trago ele pra casa, valeu? Aí, galera, ó, a gente tá aqui, ó, o menino aqui caçando aqui, Vanildo, ó. A gente já rodou com essa porra, hein, Marcelo? Já andamos ou não já? Nada do homem, tem pista dele e já vimos o rastro dele aqui, ó. Ali, ó. Tá vendo aí? Baixinho desse aqui é pra direção de por aqui, ó. Agora ele aparece no final, pessoal. Limpinho, limpinho, chega a espelhar, né? Aí, Vanildo, aí, chegou. Pessoal, eu acredito que todos vocês assistiram esse vídeo do João. Se você não assistiu, entra lá no canal do João Ilopim e dá uma conferida lá, que vocês vão observar que o Vanildo está meio abatido. Eu acho que foi também por causa aí do pai dele ter falecido, acho que foi sábado passado. E por ele também, pessoal, morar sozinho. E vocês sabem que pela vida que ele passou aí, naquela situação em que ele morava, graças a Deus aí o Kleberson aí do canal Reforma Aqui ajudou ele a construir essa casinha. E ele agora tem aí um local bem melhor para estar morando. Mas sobre essa situação do Vanildo ter sumido esses 3, 4 dias aí, pessoal, eu acredito que ele estava aí um pouco meio depressivo, certo? A pessoa, quando perde alguém da família, ele fica um pouco meio desanimado, mas às vezes nós não podemos deixar aí os problemas tomar conta da nossa vida. A gente tem que batalhar aí, porque nós sabemos que vem coisas boas e coisas ruins na vida. Então, o pessoal daquela região sempre tem que estar ali visitando ele, porque ele é uma pessoa que ele passou por situações complicadas e talvez já até passou por depressões aí muito forte. Então, qualquer problema que a pessoa passa, esse tipo de enfermidade, ele acaba voltando aí, tá, pessoal? Mas eu estou aqui gravando esse vídeo, pessoal, no dia 24/7/2021, para alertar todas as pessoas aí que estavam preocupadas, talvez não estava sabendo aí que ele apareceu. E parabéns aí para o João, que foi aí na captura dele e com outras pessoas lá também, acabou encontrando ele em uma casa numa região próxima lá, avisando que o Vanildo estava bem. Antes que eu termine esse vídeo, pessoal, eu estava lendo os comentários hoje de manhã aqui e eu percebi, pessoal, que aqui nesse vídeo que eu postei ontem, muitos comentários aí positivos. No canal do João também, bastante comentário aí, as pessoas se preocupando com o Vanildo. E também no canal Reforma Aqui, as pessoas aí já comentando que ia estar orando para que ele aparecesse aí o mais rápido possível. E você observa no meio desses comentários, pessoal, que sempre tem aquele que ele comenta coisa que não tem nada a ver com o assunto. Eu estava até vendo um comentário aqui, o cara falando que era para nós deixar esses assuntos de lado e comentar sobre DJ Ives.
Então, sobre essas pessoas que comentam essas coisas, que talvez não tá nem se preocupando com o próximo, às vezes ele pensa que as coisas acontecem somente na casa dos outros, né? Ele não pensa que um dia ele pode ter um problema parecido com esse do Vanildo ou com qualquer outro problema. Então, para eles, isso aí, pessoal, ele está cagando e andando para a vida dos outros, certo? Caso de DJ Ives, pessoal, eu não comento aqui no meu canal porque o caso daquele cara foi caso de safadeza, não é coisa séria, tá? Então, como que eu vou estar aqui falando de um cara que fez um monte de bosta na vida, talvez até colocando a fama que ele estava aí para estar se engrandecendo e acabou cometendo essa porcaria que ele fez aí com a esposa dele lá, certo? Então isso aí eu nem comento, pessoal, e também esses comentários idiota aí eu acabo até apagando, porque isso aí, pessoal, acaba poluindo o chat. Mas mesmo assim, pessoal, muito obrigado a todos vocês que comentaram aí se preocupando com o Vanildo, e que Deus sempre abençoe a vida de cada um de vocês, e o que você faz de bem pelas pessoas, você vai ter o retorno aí em dobro. Então eu vou estar chegando ao final de mais um vídeo. Que Deus abençoe a vocês mais uma vez. Fique com Deus e até o próximo vídeo.